Rapaziada, esse anime está ficando complicado. Nos últimos dias eu tenho tentado mesmo pensar em formas de como Tsukimichi poderia voltar para os trilhos, seja fazer uma adaptação mais coerente ou qualquer coisa do tipo. Eu realmente tentei pensar sobre isso, mas eu acho que é inútil. O anime continua pulando e cortando muita coisa, adiantando muita coisa, e eu vejo muita gente dizendo que vai parar de assistir justamente por causa disso. Inclusive, eu recebi comentários de pessoas que queriam até mesmo que a segunda temporada fosse cancelada por causa disso, meus amigos. Essa é a insatisfação das pessoas com essa segunda temporada, porque tá uma loucura, ninguém tá entendendo nada. O que eu mais recebo de comentário é gente confusa perguntando o que tá acontecendo. Esse episódio novamente seguiu em frente com a história, adiantando até mesmo a chegada de Ruth para o anime, algo que pra mim, sinceramente, deveria ter acontecido no final da temporada, 11, 12 por ali, de preferência no caso. Sinceramente, eu não sei mais até onde eles pretendem levar o anime. Eu sinceramente desisti de tentar achar um ponto onde eles vão acabar a temporada e só vou deixar eles seguirem, porque pra falar a verdade, eu já desisti disso. Eu vou continuar trazendo os vídeos, eu vou falar sobre algumas coisas cortadas, o que eu conseguir falar em cada vídeo, mas eu desisti desse anime, sinceramente. Enfim, vamos comentar sobre esse episódio e as coisas que foram cortadas dele, mas principalmente os pontos principais do episódio em si, que sinceramente foi muito bom. Embora tenha adiantado muita coisa, cortado muita coisa e algumas cenas deste episódio tenham sido confusas, ainda assim, pelas informações que ele trouxe, pra mim foi um bom episódio, pela primeira vez em um bom tempo até. Então vamos falar sobre os pontos chaves dele. Mas antes de mais nada, deixa o gostei aí para apoiar o vídeo e se inscreva no canal para receber e assistir os próximos conteúdos que eu sei que você vai gostar. Além disso, comenta aqui embaixo o que você está achando de Tsukimichi. Está desistindo, dropando, está enfurecido ou, surpreendentemente, uma pessoa na Terra está gostando desse anime. Comenta aí que eu quero saber e divulga para todo mundo poder assistir. Agora vamos para este episódio. Esse episódio é muito interessante porque nos é revelado muitas coisas, tanto sobre os pais do Makoto, pela primeira vez desde que ele chegou até esse mundo, quanto sobre o próprio mundo também, o sistema da guilda. Então vamos começar falando sobre os pais do Makoto, as informações que Eva revelou para o nosso protagonista. Ela, como uma das poucas sobreviventes da região que foi conquistada pelos demônios, pelo que ela disse, ela sabe quem são os pais do Makoto, embora não saiba muito em detalhes também. Aqui ela diria que os pais do Makoto vêm do mesmo país que ela, sendo o pai um nobre e a mãe uma sacerdotisa de alto escalão, nos dando algum background sobre os pais dele, o que eles faziam, de onde eles vieram antes de ir para a Terra. E claro, o começo do caminho pelo qual ele está procurando, porque se vocês não se lembram, um dos principais motivos pelo Makoto estar viajando o mundo aqui é para achar pistas sobre os pais dele, não apenas como eles viviam neste mundo, mas também o caminho que eles seguiram para conseguir ir para a Terra, porque o Makoto ainda tem o desejo de voltar para casa e pensa que, seguindo o caminho deles, ele pode achar uma pista para tal coisa. Porém, mesmo sendo do mesmo país que os pais dele, ela não sabe muito mais deles além disso, dizendo que os registros do seu país foram destruídos durante a guerra contra os demônios. E isso nos diz que os pais dele já se foram há um bom tempinho, até porque é o seguinte, tendo em mente que a Eva tem uns 20 a 30 anos no máximo, duvido que ela tenha 40, ela é muito nova para isso, não parece que ela é da época em que os pais do Makoto ainda estavam lá, porque ela fala deles como registros. Os registros do país foram esquecidos, foram destruídos. Ela não fala como se ela conhecesse eles pessoalmente, como se ela tivesse visto eles ou ouvido falar deles. Ela fala como se eles fossem registros. Ela fala como se eles fossem do passado, um passado do qual ela não tem mais acesso. Onde você também pode juntar isso com as informações sobre o Ruth, que os dois mundos têm linhas do tempo diferentes, ou seja, uma pessoa do Japão foi para este mundo, mas foi parar 1000 anos atrás. Então uma pessoa deste mundo pode ter ido um pouco antes disso tudo acontecer, da Eva nascer e ter chegado no Japão quase moderno. Então, de acordo com o que ela diz, parece que ela não é da geração dos pais dele, e sim, eles são mais antigos do que ela. Agora, de
quando isso é, o anime não nos revelou e eu não vou contar para vocês. É claro que eu sei, mas vocês saberão sobre isso caso o anime revele ou se vocês assistirem o vídeo que eu irei postar nessa semana ainda. Outro plot importante do episódio é o Root, o sistema que ele criou neste mundo, porque ele fez isso e tudo mais. E uma coisa que eu queria pontuar aqui e que é curiosa é que no anime, o Root chegou ali e falou todas essas coisas pelo simples motivo de ele queria. Se vocês assistirem e prestarem atenção, não tem motivos para o Root ir visitar o Makoto, dar essas informações para ele e nada além disso. Ele chegou ali para falar com eles porque ele queria, pelo simples motivo de que sim, não tem um motivo dado pelo qual ele realmente foi até lá ou tem interesse pelo Makoto, porque no anime aqui deixa entender que o Root tá de olho no Makoto há um tempinho até, pela maneira como ele fala, como ele sabe o que o Makoto já fez anteriormente. Então ele está de olho no Makoto, ele deu informações para o Makoto, mas até agora não temos motivo, simplesmente porque sim. Mas por outro lado, ele trouxe pontos incríveis que eu vou falar com vocês aqui. Root criou a guilda baseada no conceito que ele escutou do seu antigo marido que vinha da Terra, onde é um conceito de Isekai e videogames. Onde isso é uma coisa muito curiosa, porque se você fosse para outro mundo numa época medieval, com certeza não existiria uma guilda de aventureiros, provavelmente existiriam mercenários, mas não aventureiros. Porém, nós vemos tanto esse conceito em isekais, reencarnações, jogos, essas coisas, que se você fosse para outro mundo e tivesse uma guilda de aventureiros, você não iria estranhar isso, porque você pensaria que guilda dos aventureiros é uma coisa medieval, sendo que não é, sendo que é uma coisa atual nossa, uma coisa da nossa ficção. Assim como o sistema de níveis, isso é uma coisa completamente de videogames. Os isekais só adicionariam isso um pouco mais pra frente, inclusive. Os primeiros isekais nem tinham isso em primeiro lugar. Então o sistema da guilda já era estranho, mas o sistema de níveis é algo completamente do nosso mundo, e ainda assim ele está aqui, mas porque o sistema de níveis está apenas presente na guilda, meio que se mescla e ninguém acha estranho isso. Tanto que eu mesmo, quando comecei a assistir, não achei estranho que de tudo nesse mundo, apenas a guilda e os níveis fossem diferentes dos demais. É que nem o Root disse, isso era uma coisa que deveria se destacar muito, mas porque foi muito mesclado com a guilda, as pessoas simplesmente aceitaram isso. E isso é uma forma de baixar a guarda daqueles que vieram de outro mundo. E esse é um jeito incrivelmente bom, porque nem mesmo o Makoto tinha percebido isso até o Root falar. Para ele era apenas natural que existissem níveis na guilda, até ele perceber que não era natural e foi feito para parecer natural. E isso é simplesmente incrível. Aí também temos a apresentação de que o Root é um dragão ancestral, um grande dragão, onde no começo do episódio temos um diálogo importante e bem interessante até, onde o Shiki ameaçaria matar o Root antes de saber que ele era muito poderoso, onde o Root disse que aqui seria um problema se ele morresse, afinal ele abriu mão da reencarnação. E isso se liga com outra coisa diretamente que eu acho que ainda não foi revelado no anime, mas que os grandes dragões não morrem. Nesse caso, se um grande dragão morre, ele vira um ovo e renasce. Claro, como um novo grande dragão não vai ter as memórias passadas, mas ele renasce. Então um grande dragão basicamente é imortal. Suas memórias são de cada vida, mas seu tempo de vida é imortal. Então, basicamente, se os dragões realmente não morrem, tipo, mesmo que eles morram, eles continuam vivos, só que agora como uma nova pessoa mais ou menos, o Root falando que abriu mão da reencarnação, me parece que ele não vai reviver caso morra. Parece que ele não vai virar um ovo e renascer como um novo dragão. Então isso é algo bem novo e, claro, diferente. Por fim, temos ele falando que o Makoto tem a opção de viajar entre os mundos, se tornar um ser superior para conseguir tal feito, onde isso deixaria claro que o Root, um grande ser deste mundo que está vivo há milênios e claro é muito poderoso, vê o Makoto como alguém que tem a chance de realmente ser superior, vê o talento do Makoto e que ele tem as qualificações para ascender, e isso é muito interessante. O Makoto se tornar um ser superior, quase praticamente um deus que pode viajar entre os mundos sem a lei da casualidade, seria muito interessante e claro muito OP também. Mas bem, embora tenha tido outras coisas, pra mim esses foram os pontos principais do episódio, e agora vamos falar sobre algum conteúdo cortado dele. Obviamente, novamente, não vou falar sobre tudo porque é muita coisa, mas vou falar sobre alguns pontos principais e outro dia eu trago mais coisas. Embora no episódio passado nós tenhamos visto a Tomoe resolvendo os problemas dos portões e do clima do Asora, na verdade é aqui que ela começaria a resolver isso ao lado do Makoto e do Shiki. O Makoto e o Shiki foram abrindo
abrindo e fechando vários portões com a Tomoe para descobrir sobre o funcionamento disso, tentando corrigir e, é claro, resolver as coisas, e não ela sozinha. Onde aqui, o Makoto elogiaria a Tomoe pelo seu trabalho e esforços, fazendo ela ficar muito tímida e feliz, coisa que raramente acontece porque nós sabemos que ela é como uma samurai, sempre forte, claro, orgulhosa. Dificilmente nós vemos ela ficando tímida para alguém, e é só para o Makoto. Depois temos cenas do Makoto com os ogros, onde embora ele tenha ensinado os ogros a como plantar bananas, eles não têm conseguido fazer isso. E quando ele tenta se lembrar qual poderia ser o problema, ele lembra que quando uma bananeira dá frutas, ela simplesmente murcha, sendo uma coisa natural, e isso deixa os ogros extremamente desesperados e em pânico. Mas é quando o Makoto explicaria o conceito de enxerto para plantações, mas vendo que isso era meio difícil de se explicar, ele apenas tentaria pegar uma banana e plantar no chão, afinal este é o Asora, e de fato funciona. A banana que ele plantou germinou muito rápido, continuando a crescer em um ritmo impressionante, e os ogros vendo isso decidiriam a chamar de banana do jovem mestre, tendo decidido cuidar dela com o maior dos cuidados. Outra cena que deveria acontecer aqui é aquele cara loiro insuportável, então ele deveria ir falar com a Luria novamente, mas aqui é uma cena bem interessante inclusive. Aqui ele iria ir falar com a Luria e as ogras da floresta que estavam em Hrothgar veriam isso acontecendo e iriam interferir quando eles viram que ela tentava correr e ele segurava ela. Aqui a Luria se desculparia com ele por alguma coisa, dizendo que ele estava certo sobre o que ele falou anteriormente, mas que atualmente ela é apenas uma garçonete e que ele não precisa se preocupar com ela, onde claramente ele quer continuar se preocupando e falando com ela sobre esse assunto mesmo que ela não queira mais, nos mostrando que tem alguma coisa acontecendo aqui que nem mesmo o Makoto sabe. Parece que ele está insistindo nela não apenas por um crush, mas por outro motivo, onde embora este motivo tenha sido importante no passado, a Luria quer fugir dele agora, e eu julgo pelo que eu li que parece ter sido porque ela era uma nobre do outro reino caído, e do jeito que esse loiro fala, eu creio que talvez eles fossem noivos na época, antes é claro de tudo isso acontecer, mas agora é claro, ela quer fugir disso e ele continua insistindo, onde inclusive enquanto ele segurava ela contra sua vontade, ele acabaria a machucando sem querer, o que o deixa atordoado e nos mostra que ele realmente não quer machucar ela, embora no outro episódio, quando ele estava rodeando ela com seus amigos e eles empurraram ela, ele não achou muito ruim, então realmente não sei o que esse cara considera bom ou ruim no final do dia. Logo, as ogras da floresta interfeririam e tirariam a Luria dali, e claro, deixaria o loiro cheio de raiva, já que novamente pessoas relacionadas ao Makoto estão interferindo com ele. E por outro lado, para a Aeris, a loira diria que não conhece esse cara e que ele está perseguindo ela, e a Aeris perceberia que ele está mentindo para ela, já que ela ouviu a conversa de antes, e vendo que esse problema parece algo maior, elas resolveriam que não contariam para o Makoto para que ele não se envolva, e sim contariam para o Lime e para os anões da loja, para que eles que resolvam isso. E depois disso, o loiro iria para o seu dormitório, ficando extremamente irritado com Makoto, seus alunos e subordinados, porque eles sempre atrapalham ele. Ele então chamaria pela pessoa que forneceu os remédios para o mesmo, dizendo que mesmo tomando os remédios, ele continua perdendo para as alunas do Makoto, perguntando se ele está relacionado com esses experimentos. Mas acontece que não, ele não tem relação com os mesmos, mas a pessoa diria que possivelmente Makoto está trapaceando de alguma forma, jogando sujo, tentando manipular o loiro para, bom, odiar ainda mais o Makoto e ter mais motivos para continuar com os remédios. A pessoa decide que eles irão ir para o próximo estágio desse experimento da droga, onde nós vemos que desde que ele começou a tomar essa droga, o loiro começou a perder o seu temperamento, não tendo controle sobre suas emoções. Ele está claramente no limite, mas não percebe isso e ignora isso, simplesmente por orgulho, enquanto a pessoa por trás disso parece estar muito satisfeita com esses resultados. Nós também temos o Shiki falando sobre os experimentos com as frutas do Asora. Vocês se lembram daquele experimento? Nos vídeos passados eu comentei que o anime cortou algumas cenas sobre as frutas do Asora, que elas têm o efeito de fortalecer as pessoas, e com isso o Shiki e Makoto usariam essas frutas nos alunos dele para ver se realmente funciona em Ryumans, para ver se os Ryumans ficam mais fortes comendo essas frutas. E aqui o Shiki confirma que sim, elas funcionam e são até mais efetivas do que nos orcs e nos homens lagartos, já que a mana dos alunos aumentou em
30% desde que eles começaram a comer. Porém, apenas dá para perceber os efeitos e tudo mais porque eles consomem as frutas regularmente. Então por isso eles descobriram que se eles colocarem um limite para o quanto que as pessoas podem comprar na loja, possivelmente eles não vão ter vários super-humanos por aí. Então tá tranquilo e podem continuar vendendo. Além disso, o Shiki falaria sobre um dos alunos do Makoto que tem estado meio desanimado e tudo mais, porque nas aulas ele não consegue acompanhar o ritmo dos outros, já que ele é um mago e o Makoto não dá tempo para que ele termine seus encantamentos, e talvez ele possa acabar dropando a aula, onde agora eles então começariam a pensar em um treinamento especial para este garoto. Mas agora, por hoje, é isso, meus amigos. Tem mais algumas coisas que eu poderia falar aqui, na verdade tem muito mais coisas que eu poderia falar aqui, mas é aquilo, eu tô cansado, então nos próximos vídeos eu vou trazer o resto do conteúdo cortado, porque tem muita coisa no final do dia, então fazer o que, né? Eu sinceramente acho que até o final do anime eu não vou terminar de falar sobre as coisas que foram cortadas. E na verdade, eu acho que quando chegar no episódio 12, eu nem vou saber mais o que eles estão cortando ou não, porque é tanta coisa que eu já desisti de tentar entender. Mas enfim, se você curtiu, deixa o gostei aí para me apoiar e claro, ajudar o conteúdo. Se inscreva no canal para receber e assistir os próximos vídeos que eu sei que você vai gostar deles. E não se esqueça, comenta aqui embaixo o que você está achando, se está gostando ou não, se quer que cancelem essa temporada, ou se surpreendentemente você é a única pessoa do mundo que está curtindo esse anime. Comenta aí que eu quero saber. Agora eu fui.